Olá pessoal, primeiramente eu quero pedir desculpa por eu ter ficado tanto tempo sem colocar nenhum vídeo aqui no YouTube. É porque eu peguei uma gripe muito forte por causa desse frio, eu estou aqui todo encapotado. Eu peguei uma gripe muito forte, então fiquei mal mesmo de verdade, não tinha condição de fazer vídeo, eu estava tossindo e espirrando, não estava legal. E agora eu estou começando a melhorar, agora já estou bem melhor, então eu voltei a fazer esses vídeos. E desculpa eu ter ficado tanto tempo sem aparecer, mas eu estou fazendo vídeo principalmente porque ontem eu assisti, na minha opinião, um dos melhores blockbusters desse verão americano, junto com esse filme que eu vi, um melhor ainda, junto os dois estão ali no mesmo nível de qualidade, principalmente em termos de roteiro, em termos de história. O primeiro foi o X-Men, Days of the Future Past, e agora, ontem, eu assisti The Rise of the Planet of the Apes, né, o nascimento, o surgimento do Planeta dos Macacos. É a sequência do filme de alguns anos atrás com o James Franco e o John Lithgow também. Esse filme, ele se passa 10 anos depois do primeiro. Então a humanidade ela já foi praticamente toda devastada pela incidência do vírus que foi apresentado no final do primeiro. Praticamente esse filme começa exatamente no ponto onde o primeiro termina, mostrando a disseminação do vírus pelo mundo todo. Consequência disso é que os humanos ficam nas cidades, apesar das cidades estarem totalmente destruídas, devastadas, porque o mato, a floresta, ela invadiu a cidade, as cidades foram destruídas, foram todas tomadas pelo mato. No caso desse filme, a cidade que é mostrada é São Francisco, e está muito bem feito a maneira com que eles colocaram a vegetação dominando os prédios todos cobertos de vegetação, tudo depredado, tudo destruído. Está muito bem feito. Do mesmo jeito, os macacos eles vivem na floresta e eles construíram uma cidade, uma fortaleza para eles no meio da floresta, bem afastado dos humanos. E infelizmente há um conflito entre os macacos, os chimpanzés, gorilas, orangotangos, e o César, né? Ele é o líder desse grupo de macacos que vivem na floresta próxima a São Francisco. Os macacos querem viver a vida deles isolados no canto deles, mas infelizmente, como não podia deixar de ser, os seres humanos vão até eles e acabam criando, ao invés de haver união, acabam, por culpa dos seres humanos, acaba criando conflito, acaba criando uma necessidade de luta que não existe, porque não havia nenhuma necessidade de haver confronto. No entanto, esse confronto é criado porque na cabeça dos humanos os macacos são uma ameaça. E é muito estranho, porque é uma ameaça que não surgiu, que não veio, que não se apresentou. Mas, no entanto, só pelos seres humanos pensarem que os macacos podem vir a ser uma ameaça, já existe a necessidade da luta e da guerra, quando nada disso deveria ter acontecido. E do mesmo jeito que o César é o líder dos macacos no meio da floresta, na cidade de São Francisco, o líder dos seres humanos é o Gary Oldman. E infelizmente o Gary Oldman faz aquele papel de extremamente paranoico, extremamente violento contra os animais, né? Querendo se posicionar numa escala superior aos macacos, sendo que não havia necessidade nenhuma disso, porque não havia nenhum confronto, não havia nenhuma ameaça. A ameaça só existe mesmo na cabeça dos seres humanos. E não vou falar mais nada, porque você já deve imaginar o que acontece, só que vale muito a pena, é muito bem feito. O Andy Serkis, a captura de movimento, a captura de performance do Andy Serkis, não só dele, mas de todos os atores que trabalharam interpretando papéis de símios, está perfeito, está muito bem feito. A parte técnica, a parte artística de transformar a captura de movimento dos seres humanos em macacos, o pessoal da computação gráfica, os técnicos de computação gráfica, os artistas da computação gráfica fizeram algo excelente, está perfeito.
você olha na tela e você acredita que aqueles são macacos de verdade, são gorilas, chimpanzés, orangotangos, são reais, são verdadeiros, porque as expressões humanas foram passadas perfeitamente bem, apesar de terem sido cobertas pela computação gráfica, mas foi muito bem feito, está excelente, está perfeito. E o filme, em termos de história, em termos de roteiro, vale a pena mesmo, porque a história realmente é interessante e, na minha opinião, isso é raro de acontecer ultimamente, esse segundo foi melhor ainda do que o primeiro. Gostei demais desse segundo, foi muito, muito bem feito mesmo. Vale a pena tanto em termos de roteiro, em termos de história, quanto em termos de apuro técnico, de performance técnica, tanto o desenho de produção, a construção da cidade dos macacos e a destruição da cidade dos humanos. Está muito bem feito, você acredita em todo o cenário e acredita em toda aquela expressão, a interpretação tanto de um quanto de outro e dos macacos ficou muito bem feito, o apuro técnico foi excelente, está ótimo, o filme vale a pena mesmo em todos esses aspectos. Existe uma coisa ou outra que poderia ser melhorada, mas são coisas muito pontuais, são coisas ínfimas que não atrapalham em nada a história, vale a pena mesmo. Então, para Rise of the Planet of the Apes, 2 Schmitts, vale a pena mesmo, um filmaço, pode assistir que, na minha opinião, vale a pena, você não vai se arrepender. Fiquei decepcionado com outros filmes dessa leva de blockbusters americanos desse verão, Godzilla e alguns outros que me deixaram profundamente decepcionado, mas até agora o X-Men Days of the Future Past e esse The Rise of the Planet of the Apes vale a pena mesmo. De verdade, esses dois foram muito bons e o surgimento do Planeta dos Macacos valeu mais a pena ainda. Muito obrigado pela sua atenção. Dê o seu like, dê o seu dislike para me saber como que as coisas estão correndo. Assina o canal, me dá essa força para eu continuar melhorando sempre e a gente se vê cada vez mais da melhor maneira possível. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua força. A gente se fala. Tchau, tchau. Tudo de bom.